Media Market Podcast começando mais um super episódio. Eu sou a Luísa Telecha. Hoje eu trouxe um convidado super especial que fazia, acho que desde os 10 primeiros episódios ele não aparecia aqui pra gente conversar sobre um tema que a gente gosta muito. Deixa eu apresentar Norberto Moretti, nosso gerente de performance aqui do Grupo ND. Seja muito bem-vindo. Oi, Luísa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tudo ótimo, imagina, vai ser um prazer trocar essa ideia aqui contigo. À minha frente, Gustavo Hermel, sócio-diretor da SPR, nossa agência que é praticamente uma agência parceira aqui do grupo. Exatamente. E professor da SPM também. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Muito obrigado, Luísa. Aqui nos bastidores a gente já estava tagarelando sem parar, porque eu juntei uma mesa de comunicadores que não param. Mas eu gostaria de mandar já uma primeira pergunta para a gente ir construindo um contexto para nossa audiência. Gustavo, compartilha com a gente um pouquinho do teu background, para quem está nos ouvindo também te conhecer. Eu primeiro falar do nome, né? Norberto Moretti. Qual é a chance de dar errado com esse nome? Nenhuma, né? E sabe que tem mais 3 no mundo, né? Tem um artista argentino e um embaixador da ONU. Nossa, que a régua ficou um pouco alta pra você. As pessoas vão fazer reunião comigo delas, fui pesquisar sobre... Tu sabia que tem um embaixador? Não, sabia. Óbvio que eu sabia, são parentes, da família. E o meu pai também é Norberto Moretti. Um baita nome, né? Falar um pouquinho do meu background. Eu comecei na... na verdade, eu comecei na propaganda já como... Fiz um pequeno estágio e abri uma agência com um sócio há 20 anos. Foi uma loucura, assim, abrir depois de um jogo do Inter. Falei, vamos abrir uma agência? Vamos abrir uma agência. A gente abriu uma agência. E deu certo. Em 1 ano e meio as coisas aconteceram. E aí o Juliano, que vocês conhecem também, ele nos encontrou, eu já namorava a Aline na época, em Gramado, uma vez. E enquanto a gente estava lá, ele veio me parabenizar pela agência, com esse 1 ano e meio que as coisas estavam acontecendo, ele veio me parabenizar. O Juliano é um homem muito educado, assim. E enquanto ele estava conversando comigo, várias pessoas me cumprimentaram. E ele teve uma brilhante ideia, que foi a seguinte, olha a conclusão dele, ele chegou à seguinte conclusão. Eu sei que esse rapaz estuda, porque eu fazia planejamento, faço até hoje, né? O planejamento tem a ver com estudo e tal. Esse cara estuda e ele é gente boa. Ele é um bom cara para ser meu sócio. E ele concluiu isso rapidamente, assim. E ele me liga no outro dia e convida para ser sócio. Eu entro daí na SPR. E a minha base toda é no planejamento, né? E nos últimos anos eu tenho estudado muito efetividade em marketing. Nos últimos, talvez, 6 anos. E é o que me trouxe aqui para Florianópolis para a palestra de hoje à noite. É para falar um pouquinho sobre isso, que pouco se fala no mercado, que tem um impacto enorme nas marcas e que as pessoas basicamente não sabem, não estudam sobre isso. E curioso, quando eu tava escrevendo essa pergunta, eu pensei, cara, que nonsense, né? Vou perguntar pra ele o que é efetividade em marketing, por que falar disso? Não deveríamos todos estar falando sobre todo marketing não deveria ser efetivo? Esse foi meu ponto quando eu estava escrevendo, mas não, né? Sim, é verdade. Na verdade, a efetividade começou a ser estudada mais ou menos há uns 10 anos e a base dos estudos são dos últimos 30 anos. Então é que nem ciência, né? Tu começa a ver os padrões, em cima dos padrões da maioria tu começa a tomar decisões e ver o que dá certo e o que dá errado. Então se usa muita analogia com medicina, né? Então, por exemplo, a teoria dos germes triunfa sobre a teoria do desequilíbrio emocional. Por quê? Porque se viu com os padrões de comportamento que aquilo ali parecia ser a coisa certa. E se vira a medicina moderna, se muda tudo por causa disso. A analogia com marketing é mais ou menos a mesma coisa. A gente está vivendo essa transição, entendendo o que realmente funciona e o que não funciona. Então, por exemplo, tem coisas bem básicas assim. O tempo que as campanhas ficam no ar. Hoje se muda campanhas com muita rapidez. Se provou que isso é um erro. As pessoas não conseguem nem perceber a mudança e tu já mudou a campanha. Então, a consistência de comunicação até a pessoa entender e aprender, ela é longa. Né? E mostra-se que filmes, por exemplo, comerciais de TV que funcionam, eles funcionam quase ad eterno, assim. E funciona. Tu continua olhando e adorando aquele comercial. Tem um comercial na Grã-Bretanha que está há 20 anos no ar, que é o comercial da Coca-Cola de final de ano de Natal, que é com os caminhõezinhos aqueles que hoje estão nas ruas, mas eles começaram no comercial, né? Ele está há 20 anos no ar.
porque as pessoas adoram aquele comercial. E vão reeditando ele, fazendo novos? Eles fizeram pequenas mudanças nos últimos anos e tiraram ele do ar durante 4 anos. E aí o público ficou bravo. Falta. Exatamente, ele voltou. Então, isso é uma coisa de efetividade. Outra coisa de efetividade, códigos de distinção. Por exemplo, mudança de garoto propaganda é outro erro. As pessoas nem perceberam teu garoto propaganda e tu mudou o cara. E aí tu pega um garoto propaganda e pergunta qual é que são as marcas que ele representa, a gente não sabe porque é tanta marca que ele já trocou tanto. Pois eu ia perguntar isso. Essa transformação que tu percebe, principalmente com relação aos garotos propagandas, foi medido nessa nova era, onde a gente é impactado por muito mais marcas e muito mais influenciadores, trabalhando com muitas marcas diferentes? Isso foi analisado dos últimos 30 anos, então pega de lá pra cá. Né? E aí o que acontece? A gente não evoluiu como ser humano né? Então a gente continua basicamente igual nesse sentido. Então a gente não consegue perceber. E se a gente analisar a propaganda que é impactada, ela é muito rara a gente perceber ela, né? Tu percebeu ela tem que ser criativa para chamar a tua atenção e tu tem que repetir. Então esses momentos, esses picos também de fez propaganda, sumiu, jogou teu dinheiro fora. Consistência de anunciar. Se tu anuncia consistentemente, que nem na academia, tem essa analogia com músculo, né? Se tu for na academia consistentemente, tu vai ganhar músculo. Agora, se tu for uma vez por semana, ou tu for muito forte, em 15 dias, der tudo lá, passar 15 dias, voltar lá e dar tudo lá, não vai acontecer nada com o teu corpo. Então, a analogia é a mesma com as marcas. É todo dia comunicando. Todo dia comunicando. Isso vai, com o passar do tempo, fazer com que a tua marca cresça em percepção, isso vai gerar negócios, né? Então, isso também é efetividade. Então, em cima disso, várias coisas que a gente faz errado. Então, eu faço uma analogia que é mais ou menos assim, o mercado, eu vejo dessa maneira. É como se existisse um professor dando aula, mas a gente não olha para ele, a gente olha para o lado, para o que os concorrentes estão fazendo. De fato. O cara fez uma coisa, eu vou fazer também. E o professor tá ali, sabe? Ele tem a ciência, ele tem a base, o estudo, mas a gente não olha para ele, né? A gente olha só para o que o outro está fazendo. E o Porter mostra isso. Se a gente continuar a corrida dos ratos, assim, olhando para o que os outros estão fazendo e tentando imitar, a gente não consegue imitar porque a gente não sabe tudo que tem por trás daquela marca. A gente vê só a superfície. É como se fosse numa guerra, a gente só vê a arma do cara. A gente não vê tudo que tem. Então a gente acha que é só a arma que resolve uma guerra. Não é só a arma que resolve uma guerra. Tem um monte de coisa até aquela arma chegar ali, né? A gente só vê a arma. E a gente segue muito nesse efeito manada, né? Curioso, tu comentava, eu lembrei de um painel interativo que a gente fez no último evento que a gente participou lá em Joinville. E aí tinha um quadrante. O que você considera mais importante na hora de pensar uma campanha? Aí tinha frequência, alcance, qualidade do criativo, não vou lembrar o quarto. E eu pensei, vamos minimamente aqui na frequência, né? Todo mundo ficou humilhante, assim. Todo mundo focou na qualidade do criativo. Eu falei, gente, mas não é possível. O que tá acontecendo com esses profissionais que estão vindo até aqui? A gente tá vivendo muito essa onda de efeito manada, né? Sim. Enquanto tu comentava sobre a importância da não troca de criativos com tanta frequência, eu pensei nisso, assim. A gente repete que, vamos fazer um teste AB aqui, qualquer coisa a gente troca. Exato. Troca. E, de fato, não tem nenhuma base científica pra gente vender isso como um fato legal. Sim. A gente só começou a repetir, se não der certo a gente troca. Se não der certo a gente troca. Mas por que não deu certo? Exatamente, a gente não sabe. E saber e acertar, né? Depois que tu acerta, mantém, não muda. Por exemplo, cor de marca, outra coisa, se muda. Ou fica mudando o logo o tempo todo, né? Não, mantém aquela cor. Pega outros códigos, por exemplo, a Nespresso. A gente sabe quem é o garoto propaganda da Nespresso. Ele tá há anos, o George Clooney. Tá há anos lá, não fica mudando o George Clooney. Tá lá o cara. Tem as assinaturas da Nespresso, tem as cores da Nespresso. Tu sabe o que é e quantas vezes a Nespresso fala conosco, né? Tá toda hora falando, mas quando fala, que a gente vê, tu reconhece aquela pessoa, né? Não é uma outra coisa, né? Então isso é importante também, manter essas consistências. E isso está provado com esses estudos que mais científicos, assim, né? Da efetividade. Isso é sensacional. Diga lá, Norby. Que bom, fico feliz. Tô pensando aqui que o Gustavo falou e ele passou por alguns temas aqui que são importantes, né? Primeiro, que eu acho que num mercado onde tu precisa ter investimento para fazer comunicação, as marcas, elas tendem a fazer coisas que dão retorno, que paguem a comunicação, campanhas de ROI, né? Sim. E... de performance, assim, né? Que se chama. Então, vamos lá. Então, por exemplo, a gente faz campanha aqui no grupo. Eu coloco lá uma marca, uma Chevrolet fazendo uma campanha de merchandising. Ela dá um resultado. Bom,
Aí vem uma outra marca, sei lá, uma chinesa, uma Chery, faz a mesma campanha, o resultado não vai ser igual a da Chevrolet. E é a mesma mídia, a mesma quantidade de pessoas, mas as pessoas percebem a marca de uma maneira diferente. E aí como é que tu convence um cara que não tem marca, né, a não usar o dinheiro dele, o recurso dele para fazer ROI, aquele desespero de pagar, de fazer venda e pagar as contas, para investir em marca? Sim. Tem um estudo que é bem interessante, que a gente usa muito. Tem uma coisa que eu falo muito, falei acho para a Luísa já. Com a efetividade em marketing, o que a gente consegue é fazer com que os clientes investam mais. Porque tu tem as bases que mostram para o cara e deixam ele um pouco mais seguro como que funciona de verdade para construir a marca. Que é um processo longo, de verdade, mas que ele pode mensurar algumas coisas e que a gente vai mensurar isso todos os anos. A gente está olhando isso, né? E ele fica um pouco mais seguro para ver um pouquinho mais matemático o negócio, né? Então, por exemplo, isso que o Norberto comentou, tem um estudo que é bem interessante, que é do Les Binet e do Peter Field, que é o 60-40. Né? Tá aqui. Tá aí. Então, o que eles provaram com esses 30 anos de estudo, junto com o Instituto Ehrenberg Bass, que fica na Austrália, o IPA, que é em Londres, né? E aí, o que eles viram? Que as marcas que performaram nesses últimos 30 anos e cresceram foram as marcas que tinham uma divisão de grana 60-40. Que é bem esse exemplo que tu falou agora das marcas de carro. Então, 60% long term, que eles chamam. Então, é construção de marca, o institucional, o emocional. Então, são pontos de emoção, esse tipo de trabalho. E 40% o promocional, o short term, para dar grana, o merchandising que tu falaste agora. Né? Para dar o resultado. Quando tu faz esse alinhamento de investimento 60-40 always on, é o que dá o resultado. E aí eles mostram nesses estudos por que as marcas desistem. E aí que eu falo muito lá na agência, que assim, a gente tem que botar as cartas na mesa e falar para o cliente na chegada como que funciona. Falar sobre dinheiro, falar de tempo, falar o que vai acontecer e não sair fazendo e depois digamos, dar errado. Aí tu quer explicar a teoria pro cara. Não, tem que explicar antes para ver se ele embarca naquilo ou não embarca, né? Então eles mostram isso, que as marcas, por exemplo, como é que funciona? O cara não tem muita grana, então ele começa, ele tenta fazer o emocional lá, um filme legal, pá. E aí tu olha as vendas, não dá nada. Absolutamente nada. Passa 6 meses e não mudou nada. E o que ele faz? O que ele pensa? Isso não dá resultado. Eu vou parar. Só que isso é natural, não acontece nada mesmo. E a promoção, por exemplo, pague 2, leve 3, cara, dá um impacto na hora. Então, sobe ali. E aí é o efeito droga, né? Que se fala. Tu usa a droga, tu tem um efeito high e depois, pum, cai. Tu tem que fazer de novo para ter o mesmo efeito. E assim tu vai. As vendas efetivamente não crescem no decorrer do tempo. Ou muito pouco. Fica sempre aquela base, né? Da promoção, 40%. Perde margem. Tudo. A tua marca fica reconhecida por ser barata. As pessoas não querem mais comprar aguardando uma promoção. Tu acaba com o teu negócio. Aí mostra, tem outro estudo que mostra o percentual, não lembro agora, o percentual de empresas que acabam com o valor só pelo crescimento. Tipo, tu aumenta o crescimento de faturamento, mas tu acaba com o valor do negócio, né? E aí eles mostram que se tu fizer a conjunção das duas, porque sempre tem essa luta, né? Do que dá retorno e o que não dá retorno. O que funciona? Não é o que um ou outro, é os dois. Né? Se tu faz os dois, tu vai ver que... Vamos lá, a gente tá fazendo um trabalho em São Paulo agora que a gente falou, olha, no mínimo 1 ano, cara, pra tu começar a ver alguma coisa. Senão a gente não vai ver nada aqui. Os primeiros 6 meses não vai dar resultado, mas depois disso... Pode ser 1 ano, pode ser um pouco menos, tu começa a notar que as coisas começam a mudar. Mas também daí tem outro detalhe. Tu tem que ter uma mídia de penetração que tenha impactos suficientes para o negócio acontecer. Daí tem uma outra analogia que eu adoro, que é o encher o pneu da bicicleta. Então aqui é ciência aqui do Les Binet e do Peter Field. Agora é uma analogia, né? Que é o seguinte, ó, para tu encher um pneu de bicicleta, tu precisa de 40 libras, tá? Agora, se tu botar 20 libras, sabe o que acontece quando tu põe só 20 libras no pneu? Nem ideia. Pensa, enche pela metade. Não, ele não enche nada. Tu não anda com o pneu. Ele fica no talo, ele fica zerado lá. O que enche o pneu da bicicleta são as últimas 20 libras. E a gente faz essa analogia com comunicação e investimentos. Muitas vezes o cara tá com a metade da verba. Cara, não vai dar. Nem faz. Não faz. Ou segmenta. Por exemplo, vocês têm em vários lugares. Faz naquele lugar.
Bem feito. Onde bem feito, porque ali tu vai ter a penetração necessária, os impactos para crescer. Daí tem um case que é bem famoso da Philips junto com a Sara Lee, que eles fizeram a Senzeu, que é uma marca de uma cafeteira, que é tipo a Nespresso, tá? Eles fizeram a Senzeu na Holanda, que é local da Philips, a casa da Philips. E depois eles fizeram a mesma coisa, o mesmo investimento que fizeram na Holanda, fizeram no mercado americano. No mercado americano eles conquistaram 1% do mercado. Quando tu tem 1% do mercado, ninguém te acha, ninguém lembra de ti e ninguém te compra. Essa é a verdade. Todo mundo te troca por outro, porque tu chega na loja, eu quero uma Senzeu. Não tem Senzeu. Né? Mas tem essa daqui. Tem essa aqui. Não aconteceu nada, tá? Se não me engano, foram 300 milhões que eles botaram. Não lembro agora a grana, tá? Mas a grana mesmo na Holanda, eles ganharam 40% de mercado. Um mercado muito menor. Quando tu tem 40% do mercado, cara, todo mundo te acha, todo mundo fala sobre... Todo mundo te lembra, todo mundo quer te comprar. Então, de novo, se tu não tem a grana suficiente, ou tu pega a grana suficiente, né? Que normalmente tem, né? Tá em algum lugar na empresa, é só entender que aquilo ali vai dar resultado, ou tu diminui o local onde tu vai trabalhar. E aí tu vai notar que dá resultado. Né? Só que tu tem que ter esses cálculos que a gente usa, por exemplo, de ESOV, que é um pouquinho mais complexo, de S-Curve também, para deixar o cliente um pouco mais... ele saber o que está acontecendo. Né? Que é quase um diagnóstico da situação da marca dele. Sim. Posso melhorar o exemplo que ele deu ali? Mas a cultura nossa é ter as coisas muito rápidas com baixo investimento, né? Então... Sim. O cara que vai pra academia quer ficar forte, né? Sem ir pra academia, quer tomar qualquer coisa. Aqueles negócios do investimento, né? Eu quero botar R$1.000 e ganhar 1 milhão. Daí eu entro nas casas de apostas, jogo o tigrinho e tal. Jogo o tigrinho. Então todo mundo quer um atalho, né? Aí tu vai, todo por exemplo... mundo quer atalho. No conteúdo hoje digital. O cara faz uma cabeça ali, um thumb pra chamar atenção pra pessoa clicar e que todo mundo tá em busca disso, né? E na comunicação, eu creio que também esse comportamento. Sim. Então, por exemplo, às vezes vem um anunciante que ele quer, eu vou fazer uma ação, por exemplo, fazer uma ação para ver qual vai ser o resultado. Não, nem faz, então. Sim. Quando tu fizer uma campanha de 6 meses com uma boa frequência dessa ação, aí tu pode ter uma opinião sobre isso, né? Senão não gasta teu dinheiro. Isso é um desperdício. Né? Eu falo sempre que, às vezes, o cliente ele te pergunta, que nem... Para tu virar um cineasta, para tu virar um músico, tu tem que tocar e tu tem que filmar. Tu não vai virar um cineasta sem filmar e tu não vai virar um músico sem tocar. Só que às vezes o cliente quer ter marca e ele quer que tu prove tudo antes que vai dar certo. Cara, tu tem que te comunicar, tu tem que partir desse princípio, de que tu vai ter que te comunicar. Acreditar nisso, né? Se não acredita, eu sempre falo, se não acredita, cara, não... Tu perde o tempo da agência, né? Do veículo, de todo mundo e frustra todo mundo. É como se tivesse um personal trainer que o cara tivesse que provar todos os dias. Olha, faz aqui esse bíceps. Não, mas isso não vai dar resultado. Prova pra mim que vai dar resultado, aí eu vou fazer. Cara, então não faça. Então fica aí. Né? Essa conversa eu acho que a gente tem que ter um pouco... Que é isso, cara? Então fica aí. Né? Então tá bom, fica aí. E tu volta 5 anos depois e o cara tá no mesmo lugar. Exato. Esperando... Não, me prova aí que daí eu vou fazer. Cara, eu não vou te provar, tá mais do que provado. Qual é que são quem as empresas que mais vendem? Né? Quem são elas? É as que ninguém conhece? Quem são? Tem uma frase do cara que era aquele... O maior ganhador do basquete universitário americano. Eu li os livros dele, é bem legal. Um senhor lá, já falecido. Ele fala que tem vários jovens super talentosos aí na rua e que não viraram profissionais. Quem são eles? Nunca ouviu falar quem são eles. Porque eles não pagaram o preço para serem os profissionais. E a gente fala das marcas, é pagar o preço para ter marca, né? Vai ser duro, tu vai ter que fazer todo dia, tu vai ter que investir, tu vai ter que ter paciência. Que nem um investidor, né? Se você analisar os investidores que ganham grana, são os caras que fazem consistentemente tempo e grana. Eles põem grana, eles não ficam sem grana. Não, me prova aí que daí eu vou botar um pouquinho da minha grana, talvez esse mês. Passa 30 anos, esse cara tá no mesmo lugar, não ganhou dinheiro. É a mesma coisa com as marcas. Né? O Gilberto ensinou uma teoria essa semana que é... O Gilberto é o nosso diretor aqui da empresa, né? Que quanto que é 30 ao quadrado? Né? Não, 30 elevado a potência 2, né? Então 30 vezes 30 é 900. Agora, quanto que é 2 elevado, né? Repetido 30 vezes a multiplicação, né? Daí é um número... gigantesco. Exponencial. Então é melhor fazer um pouco
mas muitas vezes do que... Melhor 1%. Mas é isso, mas eu não sei se na faculdade eu aprendi isso, que era um erro, que tu tem que fazer um pico de comunicação, daí tu baixa, depois tu faz o outro pico, tu baixa, depois tu faz outro pico. Daí tu faz aqui um desenho mostrando... O consumidor vai ter a impressão de que tu tá o tempo todo na mídia, e não é verdade. É por causa da frequência. Exatamente, não é verdade. É o tempo todo na mídia, o tempo todo te comunicando, e não tem nada mais legal do que tu trabalhar com marca líder. Quando eu chego em cliente que investe em marca líder, é uma maravilha. Todo mundo te procura, tu tem margem, tu aumenta preço. Aí os caras, eu sempre falo que quem tem marca não aceita terrorismo, né? Quem não tem marca vive de terrorismo. O cara tá o tempo todo, tu vai lá vender, hoje não vou te comprar agora. Um atravessador no lojista, né? Não vou te comprar agora, tá muito caro. Aí te deixa esperando lá um tempão para te atender, né, o comprador. Aí ele te troca. Aí ele comprou um negócio da China, botou a marca dele e te tirou. Isso é quando tu não tem marca. Fica lá. Agora vai fazer isso lá com quem tem marca. Não faz. Não faz. Cara. Esses dias acho que foi até o Genaro que comentou comigo. Era uma grande, não lembro se Nike ou Adidas. Já vendia por slots e o comprador nem sabia o que ele tava comprando. Mas se tu queres, é agora, é tanto e eu te entrego tal data. As grandes de calçado fazem isso, né? Sim. Aí tu pergunta pro lojista se ele gosta da Nike. Ele não gosta. Tu tem que negociar com a Nike. Daí o cara, não, você é teu parceiro. Parceiro é sempre o cara vai ganhar. Tu não vai ganhar nada. Essa é a do parceria. Eu sempre falo isso, parceiro. Me dá tudo aqui, daí tu é parceiro. A Nike não dá. Por quê? Porque ela tem o mais importante, que são as pessoas que pagam a conta. As pessoas que pagam a conta estão com a Nike. Tu vai ter que ter Nike. Coca-Cola, a mesma coisa. As grandes marcas são assim, né? Ele fala com quem paga a conta, né? E aí ele não aceita terrorismo. Quem não tem marca, cara, aceita muito terrorismo. É duro ver a marca... É sofrido, né? É sofrido. E eu falo, tu quer isso pra ti? Não quero. Mas então vamos fazer. Só que assim, a gente tem que começar. Porque se tu não começar e acreditar nisso... Eu falo na tese, acreditar na tese de que se tu te comunicar todos os dias com a grana necessária, tendo um trabalho criativo bala, isso vai em algum momento, vai mudar o jogo, né? Tu acredita nessa tese? Eu acredito. Agora, se tu não acredita, de novo aquilo, não adianta, o cara não vai fazer. Ele vai perder o tempo de todo mundo. Tem outro dado que eu queria te falar de marca grande, tu falou ali. O que mais dá resultado em campanha publicitária? A coisa que mais dá resultado em fazer é o tamanho da tua marca. Marca grande dá muito mais resultado. Que foi o exemplo que tu deu antes, tá? Claro. 20 vezes é o cálculo, tá? Qual é que é o segundo? 12 vezes a criatividade. Ou seja, se tu é marca menor, tu tem que soltar a mão muito. O que as marcas menores falam? Não solta, tem medo. Medo. Aí é o bom exemplo da Burger King, que é marca... Se for comparar Burger King com o McDonald's, não tem comparação o tamanho das marcas. Mas o Burger King solta a mão de um jeito, ela sabe disso. Solta a mão de um jeito que tu olha, não parece que é tanta diferença assim. Imagine se o Burger King se comunicasse que nem o McDonald's, que é uma comunicação mais contidas, né? Não, Burger King colocou o Kid Bengala na campanha. O que foi aquilo? Não vinda. A Larissa Manoela Tiraram também... do ar. É o que eles queriam, eles querem isso, né? Que saia do ar para todo mundo falar sobre isso. A Larissa Manoela, eles botaram também, e assim eles vão, o Ronald, que é o filho... olha quem tá aqui, era o Ronald. Não, daí pessoal, o Ronald McDonald, não, é o filho do Ronaldo, o fenômeno que tava lá. É isso. Similar era o mercado, a né? Pepsi do E eu- Pode Ser. A única campanha que você lembra de Pepsi até hoje Exata- Pode Ser Pepsi, gente. Não Eu sou existiu mais outra. velho, eu lembro da New Generation, que Não era na década de 80, que era com o Michael Jackson. Que era Lembra? com o Macaulay Culkin. Vagamente. Eu lembro Não era dessa nem campanha. nascido nessa época ainda. A Pepsi é uma que muda muito o logo, Viu? se tu for olhar. Muda, A Coca né? não. Fechou, qual é a cor da Coca? Vermelho, tu sabe na hora. Claro, Pepsi é azul ali, né? Mas tá toda hora mudando, a Coca não, tá ali, tem os patterns, tem o valor de... A Coca-Cola fez aquela embalagenzinha, aquela garrafinha, foi lá no início, 1900 e alguma coisa, tá? Foi depois. O objetivo era que se quebrasse e se tu tivesse num lugar escuro, tu reconheceria que era Coca-Cola. Porque todas as garrafas eram iguais. Todo mundo imitava a Coca-Cola e fazia uma garrafinha, tipo, era assim mais ou menos, tá? Quadradinha, assim. Eles não, fizeram aquela curvinha que os caras que criaram em cima do formato do cacau. Se for olhar, ele tem um formato do cacau mesmo, assim. Nossa, nunca tinha Os chineses- percebido. Aham. Também não.
Aham. Mas essa silhueta é muito marcante, né? Mas é isso, é Inesquecível. diferenciação pura. Olha pro cara, diferenciação. Eles fizeram a garrafinha que é diferente de todas as outras garrafinhas e a gente... Daí fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos 30 anos depois, tá? 95% dos americanos reconheciam aquela garrafa como sendo da Coca-Cola. É isso, sabe? Mas o que a gente parece que faz? A gente se veste de concorrente e vai pra rua querendo ser diferente, não vai ser nunca diferente. E tu sabe que enquanto a gente tava conversando, tem uma coisa que tá me pegando muito aqui. A gente, não sei se é porque eu li muito Responsabilidade Extrema, mas por que as marcas e, enfim, normalmente as empresas anunciantes têm esse receio tão grande de investir em marca? Porque ficou muito mais fácil e se provou muito mais fácil conseguir mensurar aquele resultado que vem de performance. Eu consigo mostrar ali no painel, no dashboard, nas linhas, nas planilhas de Excel. E a gente, enquanto profissional de marketing, não sabe mensurar retorno de branding. Sim. A gente não sabe, a gente não tem as ferramentas necessárias, a gente mal sabe qual que é awareness, que mede, como é que mede, o que é um número bom, que faço pesquisa, o que eu faço. A gente não sabe. A gente precisa também colocar a nossa sandalinha da humildade e dizer que a gente não tá tão maduro no sentido de como comprovar esse resultado. Ó, Sim. tá aqui. A gente Qual usa... método, né? Qual tipo? Fazer pesquisa quantitativa, quali, percepção de marca? E o que é bom para cada segmento? Como é que eu vou defender isso na frente de um cliente se eu não tenho nem esse parâmetro? Sim, a gente usa algumas coisas, tá? Então, por exemplo, algumas coisas funcionam para alguma categoria, outras não. Tem um que é bem simples, que é o Share of Search, que é só tu olhar no Google Trends e olhar como é que a tua marca tá comparada com as outras no período. Por exemplo, Legal. A gente usa isso nessa marca em São Paulo que a gente tá fazendo. Fácil, barato, acessível. Crescimento de 70% na procura da marca, tá? Boa. Vendas, não aumentou nada. Se eu não sei quem criou isso foi o Les Binet também, tá? Então, não foi uma invenção minha. Isso eu também falo, o Gustavo não inventou nada. Daí também o cliente não fica... Não, tá aqui, é ciência, tá aprovado. Só que a gente estuda isso e sabe, né? Então tá aqui, pum. 70% do crescimento. O que isso mostra? Olha, pro cara escrever no Google, procurar a tua marca, olha o trabalho do cara, né? A marca, 70%. Daí tu olha... Não, mas como é que tava antes? Daí tu compara, porque é o histórico, né? Tu consegue buscar até 2004. Tu vê que realmente começa a campanha... É uma campanha que tem televisão e rádio, tá? Bem assim, ó, televisão entrou digital só agora, a performance entrou só agora. Aí tu mostra crescimento de 70%. E as vendas não aumentaram. O problema é a campanha? Mas qual o tamanho da jornada também do negócio dele, né? B2B, é B2C. E a gente falou pra ele ano, cara. Um ano, eu falei. Um ano. Ah, mas então eu não quero. Então não faz. Cara, não vai dar. Se tu quer, a gente faz uma promoção, vai dar. Mas eu acho que não é isso que tu quer. Tu já é líder, né? Tu já é líder no Brasil todo. Tu quer fazer promoção, né? Mas ali em São Paulo não é eles não estão tão líderes assim. Eles são líderes, mas não tanto. Agora, olha que legal. A gente pegou toda a base científica e aí o seguinte, o cliente é um cara esperto, inteligente, assim. Ele falou, cara, me dá isso aqui. Eu vou conversar com a minha equipe comercial. Eu vou mostrar pra eles. Porque o que acontece? Esse cliente, ele tem o distribuidor e aí vai, sabe, passa a jornada, vai... Cara, eu vou pegar essa base teórica tua, vou pegar o Google Trends, me monto o material e eu vou lá no distribuidor e eu vou na minha equipe comercial e vou dizer, cara, o mercado tá querendo, o mercado tá procurando. Vocês aqui, a gente precisa fazer mais coisas. Aqui não tá acontecendo. O que acontecia antes? O problema era a campanha. Muda a campanha. Mude-se a campanha. Daí tu vai lá e muda toda uma campanha. Sabe? Mas tu não sabe o que está acontecendo. Outra pesquisa que a gente faz que é bem simples, que é funil de vendas. Então, o que a gente faz aqui? O funil de marca a gente chama. Então, assim, a primeira coisa, o reconhecimento de marca, depois a lembrança, consideração, preferência e compra, tá? Então, ela é bem simples. Eu pego e faço uma pesquisa com aquele público específico, posso fazer por painéis, pode fazer isso digitalmente, né? Tem gente respondendo coisas na internet. O que eu tenho uma frase que é do Francis Bacon, que eu gosto, vou fazer um hiperlink, né? Que ele fala o seguinte, ó, quem tem a informação tem o poder. Então, por exemplo, tu chega na reunião e o cliente fala pra ti, é um exemplo de verdade esse, tá? Ele vai dizer, o nosso problema é que nós não estamos conseguindo nos comunicar com o público jovem. Será que esse é o problema? O que normalmente as agências fazem? E aí que eu acho que é pontos pro cliente em achar que a gente não tem valor. A gente começa a trabalhar assim.
Eu não sei, normalmente eu fico na dúvida, cara, será que é isso, sabe? Será que esse é o problema do cara? Não conseguir se comunicar com o público jovem. O que a gente fez? A gente fez uma pesquisa rápida de funil de marcas. A gente descobriu que essa marca tinha 70% de reconhecimento de marca. O que é 70% de reconhecimento de marca? É o seguinte, ó. Eu te pergunto para uma determinada categoria, marca, sabonetes. Quando eu falo em sabonetes tal tipo, premium sabonetes, quais as marcas que te vêm na cabeça espontaneamente? Aí o cara vai te citar umas 3 no máximo. Mas se vocês pararem para pensar agora, vocês vão ter dificuldade de passar de 3. Ele vai citar 3, mas digamos que ele citou lá Dove, Febo e Lux Luxo, tá? Beleza, ele citou essa. Isso é lembrança de marca, isso é o que mais tem valor. Porque lembrança está conectado com vendas. E isso é provado também. Então, normalmente a marca que tu tem na cabeça é a marca que possivelmente tu considera e compra, tá? Porque é mais fácil, né? Quem é que me falava isso? Tim Ash me falou isso uma vez. Que a gente economiza as decisões e aí a gente vai no mais fácil. Então, se a marca é lembrada, passei a mão, vou levar esse. Se a gente não conhecesse as marcas, a gente ficaria anos no supermercado para comprar. Porque tu não saberia o que comprar, né? Então a gente atalha, fatia fino e segue a vida. Aí, a segunda pergunta é reconhecimento. É aí que é o que é o reconhecimento. É o seguinte, ó. Tá. Induz daí? Induz, exatamente. Então, por exemplo, assim, tá, tu não citou algumas, né? Eu vou te mostrá-las aqui. E aí tu cita um monte. Protex. Aí tu bota se tu conhece ou não. Exatamente. Então, assim... A gente acabou de fazer uma pesquisa. O primeiro nível de valor de marca é o reconhecimento. Tá? É a segunda pergunta, mas é a primeira quando tu põe no funil lá, tá? Por quê? O cara não consegue lembrar de ti espontaneamente, mas se tu mostra alguma coisa, ele lembra. Esse é o primeiro nível. Tu já tá no jogo. Tem muita marca que não entra nem aí. E tá lá discutindo, não, porque o meu público, porque não sei, cara, ninguém te conhece. É isso, tá? Ninguém te conhece. Enquanto tu não te conhecer, tu vai continuar nessa situação aí. E aí vai pra consideração as marcas que tu considera, qual que tu prefere e qual que tu compra. Então, o que essa marca mostrou? É que ela tinha 70% de reconhecimento, 10% de lembrança, 15% de consideração, porque daí o cara dizia, não, lembrei dela, eu considero essa. E tinha, acho que 3%, 2% de venda, que seria... Como é que é? Vamos lá, 70% das pessoas... Reconhece quando mostra. Reconhece quando mostra. Induzido, já vi. Só que espontaneamente, só 10 lembraram. 10%, entendi. E aí, dos 10, vai em consideração, sobe para 15. Normalmente cai, tá? Mas subiu para 15 por quê? Porque o cara lembrou da marca depois do reconhecimento. Falou, não, essa marca eu considero na hora de comprar. Sim. Quantas tu prefere? Tantos por cento. E comprou é 10%. O lembrança e compra tá 10%, tá? Posso fazer uma pergunta? Pode. Essa marca vende que tipo de ponto de venda? Loja física. Brasil inteiro. E varejo, né? Varejo. E a indústria faz um investimento gigantesco com trade, feira, gôndola, não é? Time comercial. E aí esquece de... comunicar ao público. Sabe que esse cliente, ele é um cliente muito organizado e esse é um projeto só, né? Muito organizado, mas ele tem essa dificuldade de saber, tipo, o que funciona, o que não funciona, será que tá certo, será que tá errado, né? E se tu olhar 70/10, onde é que tu mostra o erro? Que essa marca, em algum momento, ela teve muito na cabeça das pessoas, mas o que tá acontecendo, ela tá fora da cabeça das pessoas. 10% só. Então, o que tu tem que fazer? O problema tá ali. Tu tem que simplesmente aumentar o nível de lembrança de marca, tá? Beleza. Aí, eu tô falando isso por causa da mensuração, tá? 10% de lembrança de marca. Eu preciso aumentar 10%, tem que aumentar, porque se eu aumentar, vai aumentar a consideração, vai aumentar a preferência e vai aumentar a compra. É como se fosse um copo cheio, ele cai pro próximo, cai pro próximo, cai pro próximo. Isso também não é uma invenção minha, tá? Então tá lá. Quem usa muito isso é o Mark Ritson, que é o cara que criou o modelo de comunicação, de branding, das marcas do grupo Louis Vuitton, que transformou o Bernard Arnault no homem mais rico do mundo. Todas usam esse método aí, tá? Do funil de vendas, funil de marca. Então, o que tu vai fazer? Tu vai usar 10%, eu invisto tanto, tá? Tu tenta usar o ESOV, que é um pouco mais complicado, que é
que é o teu share de investimento comparado com o teu concorrente. Marcas grandes têm isso porque a Nielsen, esses caras já te dão esse dado. Se Pois tu não eu tem, é tava mais difícil. Pensando nisso, quando tu comentou sobre o gap, de repente o concorrente tá muito mais avançado que você e aí não tem como corrigir. Só que o que acontece? Quando tu faz essa pergunta do funil, tu sabe o do concorrente também, porque ele vai citar o concorrente. Então tu vai Daí saber tu o teu consegue mensurar. funil, tu vai saber qual é que tá o nível de lembrança do cara, qual é que tá o teu nível de lembrança. E aí tu vai usar os cálculos, esses um pouco mais complexos, mas que tem ali, um deles é o ESOV, para fazer frequência, penetração suficiente para tu conseguir aumentar o percentual que tu precisa para aumentar as vendas. O que acontece? Normalmente o cliente não sabe de todo esse problema de reconhecimento, lembrança, preferência. Ele só olha a venda. Então ele diz que o problema está aqui. Só que o problema não está aqui. O problema está aqui. Ou está aqui, né? E essa é a grande mudança do negócio, que a gente chama de diagnóstico. Que é que nem tu ir no médico e tu dizer, tô com um tumor na cabeça. E o cara abre a tua cabeça lá para tirar um tumor. E o cara não sabe se ele tem um tumor. Tu tem que diagnosticar primeiro para saber o que tá gerando aquela dor de cabeça. Perfeito. Só que a gente, no nosso mercado, a gente faz isso. O cliente fala, tem um tumor, a gente vai lá e dá uma machadada no cara e tenta tirar o tumor dele. Resolve. E não tem tumor, né? E aí o que o cliente vai achar? Tu é um péssimo médico, porque tu não resolveu a minha dor de cabeça. Sim. Se a gente não fizer os diagnósticos corretos, com metodologia, com ciência, a gente vai continuar fazendo um trabalho estranho, né? Meio amador, assim, olhando para os lados. Exato. Né? A gente tem que olhar para o professor, entender essa ciência, senão a gente vai continuar. E o mercado vai cair, como continua caindo. Se bem que se tu for olhar as grandes marcas, os caras sabem tudo, né? Os caras investem. Vai na Unilever. O Unilever sabe a importância de investir em marca. Todo mês certinho. Grana. Coca-Cola. Esses caras sabem, né? BYD investe pra caramba. Líder hoje em carro elétrico no Brasil. Não viraram líder sem investir. Investindo direto. Sempre investindo. Tá? Sim. E se tu olhar o share of search da BYD, o salto dá lá no ano passado. Eu acompanhei. Eu te acompanhei. Deu o salto lá no ano passado e as vendas vêm... O Les Binet fala isso, de 3 a 6 meses depois a venda vem. Também dado dos caras, não inventamos nada. Então tu saber disso, cara, subiu, vai vir o negócio. Em algum momento vai vir, como esse meu cliente em São Paulo. Só que toda a estrutura tem que saber disso, para poder ir pro comercial e influenciar para que a coisa aconteça. Né? Sim. Ô, Gustavo, tava vendo o que tu falou lá no começo sobre garoto propaganda, né? A gente vê que as marcas elas estão tentando se humanizar. A mídia digital mostrou pra gente que as pessoas, os seres humanos querem enxergar outros seres humanos, isso é um ponto de atratividade, né? Do que ter apenas aqueles materiais de imagens com narração e tal, enfim. Como é que tu enxerga isso, né, garoto propaganda na comunicação das marcas? Obviamente dependendo de cada segmento. Se tu acha que isso é um ponto fundamental e quais cuidados as marcas devem ter para adotar um garoto propaganda na sua estratégia? Eu acho que o garoto propaganda tem que ter alguma... O Walter Longo fala de tensão, né? O cara tem que ser um pouco diferente, assim, não pode ser um cara só bonzinho, assim, tudo certinho, sabe? E eu acho que esse é um ponto, as marcas têm muito medo dos garotos propagandas, que vão pegar o cara fazer uma coisa muito errada, assim, né? Tipo a Kate Moss, né? Depois os caras todos voltaram e as marcas não perderam nada porque pegaram a Kate Moss lá, sabe? Se esperava isso da Kate Moss, aliás. Quem conhecesse ela saberia, né? E alguns estudos dizem risco. até que a gente o risco. separa, Eu né? acho que até isso, que normalmente, até isso, toda propaganda, olha, é difícil. Anotem aí, eu falo isso direto. Fala uma marca que quebrou por causa da propaganda. Isso que eu ia Não contar. tem nenhuma. A gente separa aquilo que a pessoa física tem faz nenhuma. daquilo que a marca é. Até a propaganda ruim é boa. Sim. Kim Kardashian, dá uma olhada. A Kim Kardashian, a propaganda dela virou famosa, né? Vamos falar sobre a Kim Kardashian. Mas é isso. Poucas pessoas sabem por que ela ficou famosa. Exatamente. Mas é isso, né? O Nego Di, que agora foi preso até aqui em Santa Catarina. Eu usava o exemplo dele, porque o Nego Di, ele é talvez um dos caras mais destruídos que aconteceu no Big Brother. Um dos mais... Foi destruído. Fez muito mais negócio depois disso. Porque assim, até a propaganda ruim, cara, te traz negócio. Fez bastante negócio, inclusive. Fez bastante negócio. Em todos os setores. Sabe que quando aconteceu agora, eu virei pra minha família e falei exatamente isso. Eu falei, mas gente, qual a surpresa? Vocês assistiram ele ao vivo? Sim. As pessoas se surpreendem ainda, porque esqueceram a gente...
desassocia, né? A pessoa da marca. Mas vamos lá, garoto propaganda. Não, voltando, desculpa. Garoto Neymar, propaganda. Juliette, eu quero ouvir que... Eu assim, ó, o que acontece? O que esses dados mostram? Primeiro, tu não pode te preocupar do garoto propaganda ficar maior que a tua marca. Porque esse é o teu objetivo, é que ele fique grande mesmo, que ele cresça, que nem o garoto propaganda da Casas Bahia. Tinha essa preocupação. Tanto é que depois ele voltou, ele tá ligado à marca. Acho que Ricardo Eletro ele foi, né? Não lembro, ele deu uma passeada, né? Deu uma passeada no Parejo. É importante o cara se manter, porque ele vai crescer, mas a tua marca também vai crescer. Vai ficar um pouquinho mais difícil negociar com ele, vai, né? Porque ele fica mais caro pra ti. Mas ele tá te dando resultado. As marcas têm muito medo. Já cansou agora. Sim. O Mark Ritson fala isso. Se o garoto propaganda e os códigos da tua marca tu não tiver vomitando de ver eles, tu não tá fazendo um bom trabalho. A equipe interna tem que... Porque a equipe interna é que quer mudar as coisas. Não aguento mais ver esse azul, quero trocar. Eu digo isso muito pras meninas, é a gente que vê isso todo público dia, as pessoas não vê. Né? Então assim, garoto propaganda, depois que tu escolher, mantém ele, mas mantém por um bom tempo, por anos o cara, até as pessoas perceberem. Aí tu consegue fazer pesquisas pra linkar, né? Tem uma pesquisa que a gente usa de códigos, e o garoto propaganda é um dos códigos, tá? Da marca. Como personagem, como cor, como pattern. Por exemplo, pattern da Louis Vuitton, tentaram matar o pattern da Louis Vuitton. Não aguentavam mais aquele pattern. O que mudou o jogo. Agora eles entenderam isso, anos depois, né? Se entendeu o valor daquilo. Que é o quanto ele tem de caráter único e o quanto ele está associado à tua marca. Essa é a pesquisa simples. Então, por exemplo, vamos lá. Esse cara tem fama, né? E ele está só linkado à tua marca. Seria um problema o seguinte, ó, ele tem muita fama e não tá linkado à tua marca. Tipo assim, Ele pode roubar o protagonismo da marca, não? Sim, ele... Essas campanhas, tô brincando de Neymar, sei lá, Gillette, qualquer coisa. Cara, daí a marca fica coadjuvante. O shampoo do Cristiano Ronaldo. Eu nem sei que marca é. Eu sei que o meu namorado usa o shampoo do Cristiano Ronaldo. Clear. A Clear... Então, que é considerado um dos filmes... Os filmes da Clear são considerados os menos criativos do mundo, assim. Então, é só ele, né? Gastaram todo o dinheiro com o Cristiano Ronaldo e esqueceram a agência. Não. Mas é isso, por mais... se tu usar o cara... se tu souber usar o cara... Por isso que eu acho que é um problema, é que tu só usa o cara e o cara tá aqui, né? Mas tu usar a personalidade dele pra linkar com a tua... Porque tu quer dizer... Ele vai falar da tua marca se tu usando os códigos corretos e a coisa, com o tempo... tu não vai ficar refém dele, ele vai sempre te apoiar, né? Pra tu fazer o que tu tem que fazer. Por exemplo, a Nike pegou, o primeiro garoto propaganda da Nike foi um cara que era um maluco de corrida, que era um nome meio estranho lá, Pedor. Ele era um maluco, corredor lá, louco. A Nike gostava disso, a Nike sempre gostou disso. Do cara que não é só o cara certinho, ele é meio louquinho. Tanto é que esse cara morre depois, uns anos depois, num acidente de carro. Mas é isso, ele escolheu ele porque ele era diferente, né? Então, vê a tua característica de marca, vê alguém que se conecta e não simplesmente pegar um cara só porque o cara é famoso e não tem nada a ver com a tua marca. Esses cuidados. E se der alguma coisa errada, se o cara pisar na bola, ele é um ser humano. Essa coisa de ter medo e já cancelar os contratos, eu também não concordo. Mantém o cara, só se o cara é muito ruim, um cara malvado, né? Agora, pisar na bola, o ser humano, se espera isso do ser humano. Tiger Woods, né? Que perdeu tudo e depois hoje tá cobrando muito mais do que o... A Kate Moss aconteceu a mesma coisa. Cara, teve uma marca que não largou ela, não lembro quem foi, que ganhou muita grana com ela. Abraçou ela. Tu tá num momento de dificuldade, sabe? Ela não escolheu aquilo ali. Sim. Existe o vício, existe um monte de coisa ali. Agora, tu abraçar o cara naquele momento de dificuldade, olha, normalmente, isso é pensar. Tem um outro negócio que é pensamento de segundo nível, né? E eu falo isso pros clientes. Isso tu tá me dizendo agora, no momento de crise, tu vai parar de investir. Se eu pegar um cara na rua aqui, tá passando na rua, ele vai ter uma ideia um pouco bem parecida com a tua? Possivelmente sim. Então por que precisa de ti aqui? Acho que não é por isso que tu tá aqui, né? É para ter pensamento de segundo nível. O que é o pensamento de primeiro nível? Que é o investimento em bolsa de valores. Se a marca tá caindo, o que tu faz? Tu vende. Se a marca tá crescendo, o que tu faz? Tu compra. Isso é pensamento de primeiro nível. O pensamento de segundo nível é o inverso disso. Era ali que tá a oportunidade. É o long. Long. E a marca pequena normalmente ganha mercado nessas horas. Eu conto a história do Rubinho, eu gosto também de Fórmula 1.
E eu gosto do Rubinho, tá? Vê o que tu vai falar. Eu também adoro o Rubinho, cara. Sabe, ele é um dos maiores pilotos. Claro, Quem é da com área certeza, diz com que o cara é um monstro, né? Gente, mas para o Rubinho não é o que nunca ganha, que O sempre fica Rubinho, atrás. tá bom. É que o Rubinho teve como Eu não companheiro entendo de Fórmula 1. um dos maiores da história, Senna, né? Esse foi o Schumacher, problema. né? Então... Ele Momento teria- errado da Gênio. história. Exatamente, o Rubinho foi companheiro de um cara que era o maior da história e a equipe toda trabalhava pro cara, né? Não trabalhava pro Rubinho, trabalhava pro cara. Tem a história do Stig também, né? Esse não- Tem um programa Top Gear europeu que eles fazem análise de carro e tal. E eles têm um quadro que tem que pegar um carro comum, tipo um Honda Fit, Aham. e fazer uma volta numa pista. E eles têm um piloto lá que eles chamam Stig, que é um cara mascarado, e ele fez a volta em X segundos. E eles convidaram todos os pilotos de Fórmula 1 pra ver quem ganharia Aham. do Do cara. piloto. Ninguém. O Rubinho ganhou. Eu não sabia dessa, essa é uma É, história espetacular, tá né? tá os bem. caras falam dele assim que ele é um monstro, né? Mas aí tinha o Schumacher. Mas a história que eu conto é que é o seguinte, ó. Em 94, o Rubinho com uma Jordan faz a pole position, não sei se tu lembra disso. Nenhuma marca, um carrinho meia boca faz pole Faz position. pole position. Não tem. Sempre é as equipes que tem mais grana, que estão liderando, né? Que vão fazer a pole. E ele fez a pole. Mas por que ele fez a pole? E é isso que eu falo para os clientes. Tava chovendo, começa a parar de chover, começa a meio que secar a pista e o Rubinho escolhe botar o pneu slick, que é o pneu para Liso. liso. Enquanto tava todo mundo com o pneu biscoito, eu acho que é o pneu de chuva, né? E aí ele faz a volta mais rápida. Ele vai e aposta Do nada. tudo ou nada, ele apostou. Eu falo sempre, essas oportunidades de tu fazer uma pole position sendo uma marca pequena, vem nesses momentos diferentes. Em dias normais, temperatura, ar, tu não vai fazer a pole, né? Então são nos momentos de crise. É nessas horas que tu vai ter que fazer as mudanças, né? E botar o pé, e não simplesmente fazer pensamento de primeiro nível, né? Ô, Gustavo, vou aproveitar a oportunidade pensando no cara que tem empresa não tão gigantesca, não é uma Coca, Aham. né? Não é uma Aham. Pepsi. E ele que está construindo a marca dele, né? Tipo assim, desde a da logomarca, né? Da imagem e tal. Quais são as dicas que tu daria assim, para o cara ter o primeiro passo assim, para pensar na marca dele para longo prazo, mas com recursos limitados? Eu acho que o primeiro ponto é entender que marca vai fazer a diferença, né? Posso dar um exemplo? Pode. Eu vi dirigindo, tinha uma marca assim, ó, Asahi. ASAHI. Deu, nossa, um negócio de açaí, abriu aqui Aham. e tinha uma imagem de pizza. Não, mas peraí. Dum. E uma cor assim, e a letra meio de oriental, parecia sushi. Aham. Aí eu... Não, Não aí eu entendi passei rápido. nada. Aí depois eu olhei no iFood, é uma pizzaria. É uma O pizzaria. nome de açaí. Eu tenho um cliente que É muito óbvio, será? Eu tenho um cliente que o nome da empresa dele é Importadora Bagé. É uma importadora. Não é uma importadora e não é de Bagé. Então tá. É uma distribuidora de produtos pet, né? Não tem nada a ver, é Mas uma olha importadora só. Bagé. Cara, e é top, assim, funciona super bem. A marca legal. Caramba. Agora, Enfim. primeiro, eu acho que é isso, acreditar na tese. Primeiro ponto, tem que acreditar na tese. Senão não vai acontecer. Quero ficar saudável, quero ganhar músculo, vou pra academia e vou fazer consistentemente. E se promover o tempo todo. Não tem problema nenhum se promover. Eu acho que a gente tem um pouco da questão da educação, assim, sabe? Uhum. De não se promover, tipo assim, eu falo muito. Então vocês imaginam o quanto eu já ouvi dessas coisas, né? E a minha família é uma família mais quietinha. E eu sou o tagarela. Então, assim, a gente tem dois ouvidos e uma boca, porque tu acha? Pra ouvir mais e falar mesmo, não, eu não acredito nisso. Porque conversa é essa? Porque isso não tem nada a ver, é só pra tu ficar bem quietinho enquanto os outros estão tocando bem bonito lá, sabe? Eu sempre, por que tu não pode ir lá e tocar? Por que tu não pode ir lá subir no palco e falar, né? Por que é errado fazer isso? E a gente tem muito isso, cara, fica quietinho aqui, fica na tua. E o cara brilhando lá, falando e tal. E o próprio cara, os que fazem golpe falando, né? Enganando todo mundo. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Não, ir lá e se promover, que não tem problema nenhum se promover. Não é errado. Talvez vão rir um pouco de ti. E tem um monte de gente pra rir de Se ti. comunicar, se promover é diferente de se vender, né? Aham, exatamente.
Tem uma linha ali que cuidar. E é genuíno tu De falar fato. que tu existe, eu sou isso aqui, Naquilo que tem tu é esse bom. serviço, a gente é bom nisso, né? Sim, cara, não tem problema, porque assim, tem a questão pessoal e a marca, né? Por exemplo, assim, às vezes a marca é o cara. Aí tudo bem, tu vai ter que botar a tua cara lá e vai ter que falar. Às vezes é a tua marca mesmo, tu não aparece. E daí tu tem um pouco esse do teu pessoal na tua marca. Tipo assim, vou ficar quietinho, vou esperar o boca a boca. Outra notícia, sabe quem tem boca a boca grande? Quem tem marca grande. Ninguém vai fazer boca a boca de ti se ninguém te conhece. Tem que ajudar os caras a fazerem boca a boca. Então, assim, acreditar nessa tese e se comunicar consistentemente todos os dias. Falar. E ter uma verba pra isso, né? E não quando dá, né? Porque o cara tem que trocar de máquina, ele acha um jeito de trocar de máquina, né? Mas se tem que fazer propaganda... Então, assim, essa é a dica que eu dou. Vai dar certo. E não tem nada melhor do que ter uma marca que as pessoas lembrem de ti. Só que tu tem que te promover sem vergonha nenhuma. Se promove do jeito que der. Se tu não tem dinheiro nenhum, tu vai ter que pensar maneiras criativas. Eu tinha uma maneira, o meu antigo sócio fazia isso, ele que teve essa ideia, que era o seguinte, ó, a gente começou, não tinha nada. Daí a gente ia em feiras, 2 guri. Só que daí ele fez um folder que era assim, era o seguinte, ó, a agência de resultado é assim. Daí tu abriu o folder, tinha uma nota de $1 dentro do folder. Já no nosso primeiro encontro você está ganhando dinheiro. Ó, boa, hein? Adorei. Cara, é isso, eu não tinha, era só o que a gente tinha pra dar. Inesquecível. É, inesquecível, a gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha Quantos isso. folders foram feitos? Não, e olha o que a gente 50. fazia, olha o que a gente fazia. A gente vinha com aquilo apavorado mesmo, como é duro, né? Hoje eu tenho 43 e eu já tenho uma certa, tu já viveu algumas coisas, mas eu tinha 22, cara, apavorado, sabe, lá, o cara que eu dava os folders tinha uns 50 anos, sabe, mais velho que o meu pai, né? E é estranho, é difícil, né? E aí eu lembro que a gente dava, os caras ficavam encantados e não jogam, ninguém joga fora $1. Ninguém joga fora, o cara guarda, né? E aí a gente fazia o seguinte, se a gente conseguir uma reunião, na segunda reunião a gente vinha com coisinha de novo. E era assim, ó, a agência de resultados é assim, no nosso segundo encontro você está ganhando ainda mais dinheiro, daí a gente dava $20. Ó. Né? Então assim, cara, a chance de tu não fazer negócio era quase impossível, tem a questão da reciprocidade também, né? Sim, Total. Total. Trazer o brinde na Gatilho. frente. Que é os Hare Krishnas fazem isso, né? Ah, é, Eles não. foram proibidos de fazer isso nos Estados Unidos. O Hare Krishna ele chega e te dá uma flor. É igual aquele europeu lá que depois, muito bela, me dá flor e quer 50 euros. É, não, ele dá uma flor e depois ele tenta te vender acho que era um livro. Ah, sim. E nós somos assim, o ser humano é gente boa. A gente acha, os caras falam que são ruins, não, a maioria é muito gente boa. Tu quer retribuir o cara de uma maneira. Então o que tu faz? Tu compra o livro dele. Né? Então, Não vai ler, mas... e assim, ó, isso tudo é pensar diferente, é pensamento de... não vai ler, mas vai retribuir. Sim. Eu daria essa dica, sabe? Se promover, e se tu não tem grana, qual é que é a segunda coisa que mais dá grana, mais funciona em campanha publicitária? É criatividade. Tem que soltar a mão. Até a pior propaganda vai funcionar pra ti. A propaganda que vai dar, eu não gostei, gostei. Essa eu acho que é a boa propaganda, né? A propaganda que ninguém nota é o pior sentimento, né? Que é o sentimento quando tu não dá bola. Fugiu o nome agora. Inércia. Indiferença. Indiferente. Tem nada mais triste que a indiferença, né? E a maioria das marcas vivem na indiferença total. Tu fazer uma campanha e o cara vai dizer não gostei. Por exemplo, aquela do Pode Ser da Pepsi, tem gente que não gostou. Mas tem gente que adorou. Mas é isso. Sim. Né? Então é isso. Gerou impacto. Vezes 12 é o poder da criatividade em campanha. Se tu não tem grana, tem isso pelo menos, né? Sim. Solta a mão o tempo todo. Para de querer imitar o líder. Pra gente encerrar, eu tenho uma. Tens alguma aí? Eu tenho uma pra encerrar também. Então vai tu Ele- primeiro, que a minha é de fechamento. É, a minha também é quase fechamento, mas vamos lá, vai uma pré-fechamento. Mas ele tem 20 anos de experiência em agência. Sim. E 20 anos, né? Olhando, tudo mudou e tem coisas que não fato. mudaram. Mas Sim. assim, ó, o que tu sente falta daquela época de 20 anos atrás, que não fazem mais hoje? E o que tu não se enxerga mais fazendo? Então, por exemplo, eu trabalhei 20 anos atrás em ramo gráfico. Tinha os fotolitos, os disquetão, as coisas assim, meio pré-carga. Hoje tu aperta botão e imprime, né? Então, o que tu sente falta daquela época e o que tu não sente mais falta? Eu nunca vivi... Eu vou no mercado publicitário, os donos das agências normalmente são mais velhos do que eu e os meus sócios, né? E eles falam muito de uma época que eu não vivi. Então eu não sinto falta de nada, assim. E não sei, não sinto falta de nada. A gente
Não vivi nada assim que era espetacular, que deixou de existir. E o que eu... E a gente tem uma batida também que a nostalgia é muito... A gente tava falando com a minha esposa sobre isso e ela tava falando, né? A nostalgia, a gente tem um poder... Acha que as coisas eram melhores do que elas de fato eram, né? Sim. Meu pai acha que o Opala 79 que ele teve... É verdade, ele vai falar contigo numa convicção. Foi o melhor carro já construído fabricado no Brasil, Gustavo. O Opala que eu tive 79. Eu lembro que tinha uma época que minha mãe segurava a porta pra porta não cair. É muito Era um pau delusional aquele carro. isso, né? Não Álcool, era nada tão melhor Não, assim. aquele era gasolina. E ele fala disso e ele diz que aquele carro foi o carro mais seguro feito no Brasil. E eu falei, por que tu acha isso, pai? Porque se tu batia ele não destruía. Eu falei, pai... Destruiu o corpo humano. Exatamente. Eu falei, pai, o carro tem que destruir pra absorver o impacto. Por isso que o carro de Fórmula 1 destrói e fica aquela coisa... Não. Ele é o carro... Ele era um carro forte. Então a nostalgia, eu acho que tem isso, então não... E o que eu não me vejo fazendo... Eu não queria mais ter que dar uma aula de tudo pros caras da nossa área, sabe? Pra aceitarem o... Eu acho que pro diretor da empresa... Ficar defendendo. Eu acho que tudo bem, né? Agora, eu ter que falar pros caras da minha área o tempo todo, porque o cara, sobre coisas básicas da nossa... Isso eu não queria mais fazer, porque eu queria... Eu acredito muito nisso, por isso a ESPM, né? Do estudo. O estudo vai levar a nossa área a ser valorizada. Por que nós não somos valorizados? Porque a gente é meia boca mesmo. Sabe, a responsabilidade é nossa, não é o cliente que é burro. É a gente que não estuda. Chega o advogado dele lá, chega o cara bem montado, estudado, ele chega montado com conteúdo, chega só os montados, né? Mas ele tá montado e tem conteúdo. Tu vê que é um cara que estudou, sabe? Um cara que tá indo atrás, que tá vendo a referência, papapá, tem valor. Agora, chega ali e tu não estuda nada. Tu fica só olhando o concorrente, tá cansado, tá triste, sabe? A gente vai continuar sem valor, né? E eu acho que uma agência só fica forte se o cara do departamento de marketing é forte. E a gente fala muito pros caras do departamento, deixa a gente participar, porque tu vai ficar forte também. Ou tu quer isso pra ti pro resto da vida, né? É aqui que tu quer ficar ou tu quer galgar? Teve um cliente que deixava de fazer tudo. Eu conto essa história pros outros clientes. Hoje ele tá na Honda, no marketing da Honda em Londres. O cara é gente boa, mas ele acreditava no trabalho criativo. Com aquele portfólio que ele fez para aquela marca local, ele foi para Londres no marketing da Honda, né? Eu falo para esse cara, não vai ser com esse trabalhinho que ninguém dá bola que tu vai subir. Mais do mesmo. Tu não vai subir, né? Então isso eu queria parar, eu queria não precisar mais tanto, porque é quase que uma jornada que a gente tem como nossa responsabilidade, tipo assim, o cliente não sabe, a culpa é nossa. Então vamos explicar para ele. E não só ficar dizendo que ele é burro. E o que vai adiantar eu dizer que o cara é burro, né? Eu tenho que ir lá explicar. Tem uma oportunidade, se eu explicar, talvez eu tenha valor, né? Consiga. Mas menos talvez pros caras da nossa área, sabe? Pros caras da nossa área entenderem que o dinheiro tá na tua transformação de conhecimento, né? Se tu tiver melhor, tu vai ganhar mais. Agora, se tu não tá, cara... E todo mundo perde com isso, né? A minha pergunta, ela tá muito conectada a isso, assim. Sempre que a gente vai encerrar o episódio, eu peço pra pessoa que tá aqui na minha frente trazer algo que ela adicionaria a esse repertório, porque o episódio é finito. Então, o que você indicaria pra quem tá nos ouvindo dar continuidade a esse papo? Sim. Eu tenho um livro que eu acho que é o livro que todo o marqueteiro, publicitário tem que ler, que é o How Brands Grow, do... como é que é o nome? Tá aqui no script. Tá aí, né? Mas acho que o nome do autor não tá. Falhamos. Mas eu boto aqui na descrição. Lembrar, eu sempre lembro o nome do cara. Eu vou lembrar. Google vai lembrar a gente. Vai lembrar. How Brands Grow tem o 1 e tem o 2, tá? O 2 é bem parecido com o 1, assim. O 1 tu já vai, mas tem que ler ele anotando. Muita coisa que eu disse aqui tá ali, né? E Byron Sharp, esse cara aí. Byron Sharp. É considerado o livro da década, tá? Então ele tem várias dessas descobertas estão lá nesse livro, desse cara aqui. Estudaria bastante o IPA também, de Londres. Tem muita coisa lá. Agora eu tô me formando na semana que vem. Não, essa semana é a prova. London. 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 Do curso de efetividade em comunicação da IPA.
e o Instituto Ehrenberg Bass, que é patrocinado pelos grandes anunciantes, que a vida dos caras é ficar vendo o que funciona e o que não funciona. Né? Em marketing. A gente publica bastante conteúdo no blog usando eles como fonte, eles são ótimos. Esses caras aí. Então, assim, eu estudaria esses caras, é uma base. E deles tu vai para outro cara que eu gosto muito, é o Mark Ritson, que é o cara que foi o consultor do grupo Louis Vuitton por 15 anos e foi professor do MIT, da London Business School. E ir para a ESPM, né? Fazer os cursos lá, estudar, aprender o tempo todo e vai dar resultado, vai mudar a vida, sabe? Muda. Tem que estar estudando, vai mudar a vida, sabe? A gente tá numa mesa suspeita, você é professor, o Norbert já é formado, eu tô cursando, então, mas confia na gente. E tem que ser, eu acho que tem que ser o cara que mais estuda, sabe? Sim. Da empresa. Eu acredito nisso. Eu falo pros caras mais novos ali, cara, se eu tô estudando mais que tu, tá errado. Tu tinha que estar estudando mais que eu, né? Dá pra eu estar estudando mais que tu. E normalmente eu tô sempre estudando, eu tenho medo dos caras me tirarem, né? Tipo assim, o mercado me tirar fora. O cara não serve mais. Então tem que estar sempre estudando, né? Eu acredito nisso. Vai demorar por um tempo. Não existe atalho na vida, né? Não tem atalhar. Isso a gente aprende, né? Daqui a 18 anos, né? Falou, não tem como atalhar. É consistência no que tu acredita e as coisas vão acontecer. Eu sugeriria isso. Sensacional, baita dica. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Norberto. Obrigado. Norberto aprendeu bastante. Aprendi bastante. Trocou bastante. Eu que aprendi aí com vocês aí. Imagina. Obrigada novamente, vocês dois, por terem topado participar desse episódio. Tenho certeza que quem tá nos ouvindo teve bastante insight aí valoroso. Eu vou colocar todas essas dicas que o Gustavo trouxe na descrição pra facilitar o caminho de vocês, tá bem? Eu encerro dizendo novamente, muito obrigada, Norberto Moretti. Volte sempre, não precisa levar outros 100 episódios pra voltar. Só convidar. Gustavo também. Um abraço pro Juliano, pro pessoal da SPR. São uma agência que a gente sempre traz próximo e tem muito carinho. Que legal. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo acessa todos os nossos episódios em media.market/podcast e até a terça que vem. Tchau, tchau.